Veja o primeiro sintoma do câncer de intestino, o câncer da cantora Simone e Preta Gil que você não sabia. Oi amigos, hoje eu vou falar para vocês qual que é o primeiro sintoma de câncer de intestino, se é que dá para falar um primeiro sintoma. Primeiramente, a gente precisa entender o que é o câncer de intestino e por que ele pode causar sintomas. Câncer de intestino, gente, ele vai começar na mucosa do intestino. Algumas células começam ali a ter umas mutações e vão proliferando e vão formando umas elevações que a gente chama de pólipos. Os pólipos eles vão acumulando outras modificações, outras mutações e vão tendo a capacidade de invadir outros tecidos. E é aí que a gente vai chamar de câncer. O câncer, então, ele começa pequeno e vai crescendo. Isso vai influenciar a forma como ele se manifesta. Como a gente tem que pensar, o nosso intestino ele é um tubo. Como ele é um tubo e começa a ter um crescimento na parede desse tubo, vai depender muito do tamanho para poder ou não causar sintomas. Então, os cânceres iniciais e os pólipos, em geral, eles não vão causar sintoma. Desde que eles sejam pequenos o suficiente, eles muitas vezes não vão atrapalhar a passagem, não vão produzir muco, não vão ter sangramento, então não vão causar nenhum tipo de sintoma. E é por isso que a grande maioria dos cânceres de intestino é totalmente assintomática. 70% das pessoas com câncer não tem sintoma, olha que estranho. Você vê, só 30% das pessoas que já têm câncer vão ter sintomas. Mas e aí, quais são esses sintomas? Qual seria o primeiro sintoma? Normalmente, o primeiro sintoma vai depender da região do intestino. Quando o câncer se manifesta na região do reto, aquela região final do intestino, como ele está próximo da saída, é muito comum ter alguma alteração nas fezes. Essa alteração pode ser a presença de sangue, pode ser a presença de muco, porque o câncer, além dele ter essa proliferação, ele pode aumentar a produção de muco, tanto na região do câncer como na região em torno. Então a produção dessa secreção começa a sair nas fezes. Fora isso, o câncer ele muitas vezes cresce muito rápido e ele tem um padrão vascular, um padrão de fluxo de sangue muito caótico ali. Então ele fica mais frágil e mais suscetível a traumas e sangramento. Então pode acontecer sangramento também. Como eu falei, quanto mais baixo, mais chance desse sintoma ser visível, desse sinal ser visível. Porque já está próximo da saída, qualquer sangue a pessoa já vai ver. Enquanto que os cânceres mais proximais, mais altos no intestino, pode ser que esse sangue se misture nas fezes e seja uma quantidade tão pequena que a pessoa não consegue perceber. Um outro motivo para o câncer crescer e sangrar é o seguinte: como ele vai crescendo muito rápido, o fluxo de sangue pode não ser capaz de suprir todo o câncer e começa a ter ulcerações, são áreas do câncer que morrem e aí começa a ter o quê? Exposição de vasos de sangue, podendo causar sangramento. Como eu falei, esse sangue pode ser visível ou não, e é aí que vai entrar aquele exame de sangue oculto nas fezes que daqui a pouquinho nós vamos falar. Qual que é um outro sintoma que pode ser o primeiro ou pode vir depois? Alteração do ritmo intestinal. Aí depende muitas vezes do tamanho do câncer. Como eu falei, os cânceres mais baixos, muitas vezes mesmo pequenos, eles podem vir a causar alteração do ritmo intestinal, causando quadros, por exemplo, de alternância de diarreia, aquela secreção tipo muco que eu falei. Tem mesmo, que é aquela vontade de ir ao banheiro, já vai lá e muitas vezes não sai nada, às vezes diarreias, né? Então ele pode alterar o fluxo do intestino. À medida que o câncer cresce, ele pode causar também quadros de obstrução, então ele pode causar às vezes constipação e às vezes alternância entre constipação e diarreia, porque aquela região onde ele está mais difícil de passar, às vezes passa um líquido ali, então a pessoa tem uma diarreia, mas ao mesmo tempo ela fica constipada, uma alteração do ritmo intestinal então. E um outro sintoma que pode ser o primeiro, pode ser o último, seria a dor abdominal, porque o câncer às vezes ele pode invadir estruturas causando dor e ele pode também causar impedir a passagem das fezes, obstruções intestinais que vão causar dor, à medida que o intestino tenta empurrar para passar daquele ponto, mas está um ponto estreito e ele tem essa dificuldade, e isso aí vai dar aquelas dores em padrão de cólica, então uma dor recorrente que vem, aperta e depois vai diminuindo lentamente, e vai ser um quadro repetitivo. O câncer, como eu falei, pode não causar sintoma, por isso que eu falei lá do sangue oculto. Como eu falei, os cânceres mais altos, muitas vezes o sangue se mistura nas fezes e a pessoa não vai perceber. Só que tem um exame que se chama pesquisa de sangue oculto nas fezes, que vai perceber essa mínima quantidade de sangue, vai detectar e aí vai alertar a pessoa a possibilidade de ter que fazer um outro exame, que é a colonoscopia. Só o câncer que dá sangue oculto nas fezes? Não, gente, câncer pode dar, pólipo pode dar, em algumas situações de vertículo, às vezes fissuras, hemorroidas, vários quadros podem causar sangue oculto nas fezes. Mas uma vez que o exame vem positivo, aí sim a gente deve investigar. Aí a gente vai fazer a colonoscopia. A colonoscopia só é indicada nessa situação? Não, a colonoscopia pode ser o primeiro exame, ela é considerada o exame padrão ouro na pesquisa de pólipos e câncer. Então, se a pessoa tiver acesso à colonoscopia, uma opção é ir direto para a colonoscopia, fazendo esse exame a cada 5 anos, desde que ele venha normal.
Algumas pessoas a gente vai fazer então o exame, né? Normalmente a gente vai indicar a partir dos 45 anos, ou sangue oculto ou a colonoscopia, em quem não sente nada. Mas algumas pessoas a gente pode precisar antecipar. Isso a gente vai fazer naquelas pessoas que têm história familiar de câncer, ou as pessoas que estão tendo sintomas, então pode justificar a gente antecipar o exame de colonoscopia. Então, recapitulando, gente, câncer pode não dar sintoma e é importante a gente investigar na idade certa, que seria a partir dos 45 anos, ou antes, em quem tem sintomas ou história familiar, e se ele causa sintomas, que seria só naqueles 30% dos casos, os sintomas principais são presença de muco, alteração do ritmo intestinal, presença de sangue, dor abdominal e, é claro, existem vários outros sintomas que podem ser causados por câncer, porque depende da região e depende do padrão de acometimento, mas esses vão ser os mais comuns. Então, na presença de sintomas, procurar atendimento, tá bom? Nesse caso, deve procurar o coloproctologista ou o gastroenterologista. Muito obrigado, um grande abraço.